Bom dia, assim diz o Senhor para nós. 1 João, capítulo 4, versículo 6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a pessoa de Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade que está em nós e o espírito do erro, da mentira, que está naqueles que não nos ouvem. 1 João, capítulo 4, versículo 6. Como nós sabemos que somos de Deus, que pertencemos a Deus? Nós tomamos conhecimento desse fato de que pertencemos a Deus quando recebemos, através da graça de Deus, da vontade de Deus, o seu Espírito Santo. 1 João capítulo 4, versículo 13. Nisto conhecemos que estamos nele, em Deus, e ele, Deus, em nós, pois que ele nos deu do seu Espírito Santo, como está escrito em 1 João capítulo 4, versículo 13. Romanos capítulo 8, versículo 9. Vós, ou seja, os que têm o Espírito Santo de Deus, porém não estáis na carne, mas no Espírito, ou seja, em Deus, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Porque aquele que conhece a Deus, ouve-nos, e aquele que não é de Deus não nos ouve, como está escrito em 1 João capítulo 4, versículo 6. Porque aquele que não é de Deus, ou seja, que não serve a Deus, porque não tem o Espírito Santo de Deus, ele serve o diabo. E o diabo já sofreu o juízo de Deus, porque já o príncipe deste mundo, o diabo, está julgado, como disse Jesus em João capítulo 16, versículo 11. O diabo sabe o que o aguarda e não quer que aqueles que o servem tomem conhecimento dessa verdade, do juízo, do lago de enxofre, do fogo da ira de Deus que nunca se apaga, da morte, da condenação eterna. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e das medulas. Ela, a palavra de Deus, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. Porque nisto, ou seja, neste fato de existir pessoas que não querem ouvir a palavra de Deus, conhecemos nós o espírito da verdade, que está em nós, e o espírito do erro, da mentira, que está naquele que não nos ouve. Romanos capítulo 8, versículo 9. Porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Essa pessoa pertence ao espírito do erro, da mentira, do diabo. 1 João capítulo 4, versículo 1 e 2. Por isso, amados, não creiais a todo espírito, mas provai se o Espírito são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Porque todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas esse é o espírito do anticristo, da mentira, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já, agora, está no mundo material, como está escrito em 1 João capítulo 4, versículo 3. Porque os mentirosos do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo material os ouve, como está escrito em 1 João capítulo 4, versículo 5. E o que está no mundo? Não é o espírito da mentira, do erro, do anticristo, do diabo,
o qual eles, os mentirosos, servem? 1 João capítulo 4, versículo 20. Porque se alguém diz, gente, eu amo a Deus, mas odeio seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, o qual viu, como pode amar a Deus a quem nunca viu? Como está escrito em 1 João capítulo 4, versículo 20. Jesus te ama. Por isso, filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido o espírito do anticristo, do erro, da mentira, o diabo, porque maior é o Espírito Santo de Deus que está em nós do que o que está no mundo, o espírito do anticristo, do erro, da mentira, como está escrito em 1 João capítulo 4, versículo 4. Amém? Dani Miguel.